Vamos falar agora de uma coisa, olha só, o que a gente come impacta diretamente no nosso corpo, isso a gente já sabe. Tem muitos alimentos que podem causar reações no nosso intestino, né? Como constipação ou até a temida diarreia, né? Mas qual a dieta que a gente pode seguir para manter o intestino sempre saudável, cuidar da flora intestinal e evitar essas complicações? Quem vai explicar pra gente é a nutricionista Kátia, que está aqui comigo. Seja bem-vinda, tudo bem, Kátia? Tudo ótimo. Kátia, é tão comum a gente ver, né? Ou pessoas que sofrem com o intestino solto demais e aí complica porque daí não consegue controlar, não fica à vontade em qualquer lugar, ou aquelas também que ficam constipadas, intestino preso e sofrem, são as pessoas enfesadas, né? São. Bom, primeiro falar que quem é constipado, ou seja, quem não vai ao banheiro todos os dias, não é normal. E tem muita gente que acha que é normal. Ah, porque minha mãe era assim, minha avó era assim, eu sempre fui assim, né? E não é. E aí se torna enfesada. E o que é isso? As fezes, o cocô fica no intestino e o intestino é um órgão que absorve e ele começa a absorver hormônios, toxinas que eram para ser eliminados. E aí, assim, a sua pele não fica boa, seu humor não regulariza. Muitas coisas. Exatamente, exatamente. A gente percebe o humor da pessoa, por isso que se chama enfesada, pelas fezes e também porque você fica de mau humor. Os alimentos, eles influenciam diretamente, claro, mas aí vai de cada pessoa. Tem gente, por exemplo, mamão, solta o intestino, beterraba, solta o intestino. Para outro não funciona nada, tem que ser uma medicação mais pesada. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Bom, bem clichê, né? Mas o nutricionista seria a pessoa mais adequada, mas você precisa observar uma coisa. Ah, eu só vou ao banheiro se eu comer mamão. Então, se acabar o mamão do mundo, você não vai mais ao banheiro. Ou café. Tem gente que toma o café e, eu vou direto ao banheiro. Então, esses tipos de alimento, nenhum alimento tem que te fazer ir correndo para o banheiro, porque senão está irritando a parede do seu intestino. Ah, importante. E aí, assim, sim, tem pacientes, né, que podem comer beterraba, daí solta. Então, tem pessoas que, dependendo do seu nível de estresse e a qualidade alimentar. Então, quem tem alimentação mais natural possível tem propensão a não ter problema intestinal. Já quem gosta de alguns pacotes ou muita doçuras, embalagens, acaba irritando sim a parede do intestino. E o estresse? O estresse, ele é impressionante o quanto ele afeta o intestino. Kátia, é interessante que a pessoa, além de cuidar dessa alimentação, ela tem alguma coisa que ela pode fazer para estimular? Por exemplo, vai lá no banheiro e fica esperando. Senta lá e espera. Eu pergunto porque já vi pessoas ouvirem isso, né? Isso. Tem algumas coisas. Uma delas é beber água ao longo do dia, porque quem está constipado pode também estar bebendo pouca água, né? Ou esquece de comer frutas, verduras e fibras. Isso é bem comum, tá? Por exemplo, tinha uma paciente minha que comia uma maçã por semana e acabou. E ela achava que isso era porção... que fruta de comer por semana? Não, é por dia, né? E também, além disso, tem que fazer uma higiene, ou seja, é um hábito intestinal. Então, todo dia vai lá, senta no vaso sanitário, fica, quem é muito constipado, né? E aí você vai criando esse hábito todo dia no mesmo horário, até que uma hora ele vai se regularizar. Mas água e fibra é fundamental. Exatamente. Aliás, importante você falar, tem gente que acha assim, eu vou comer fibra. Vou me entupir de aveia, de fibra e tal. E só faz isso. Esquece da água. Esquece da água. Tem que ver que assim, a fibra ela vai formar o cocô, mas a gente precisa de água para eliminar. Então, senão fica imagina ressecado. você um monte de aveia com um pouquinho de água. Vai formar um bolo, né? É um tijolo. É um tijolo. Vai formar isso. uma rolha. Ou seja, muita mais água, então. Muito mais água. Quem é constipado precisa beber água, tem que ficar longe de bebidas açucaradas, gasificadas também e álcool. O álcool também irrita muito a parede do intestino. Vamos para o outro lado agora, do inverso. Ao contrário do constipado, é quem tem muito solto que chega a ser diarreia. Isso. Esse problema, logicamente, é complicadíssimo, mas a que momento é preciso procurar um médico para ver que já está anormal? E outra... Bom, responda essa, depois eu faço outra pergunta. Assim, não é normal todos os dias o seu cocô ser mais mole. Ele precisa ter um formato. O ideal é formato de banana.
ou se não, ele tem que ter um formato. Se ele está muito mole já há algumas semanas, com certeza é algum alimento que está irritando a parede do seu intestino. Geralmente é leite, tá? Assim, geralmente, muito, assim, é quase, praticamente. Então, você começa a ter a dieta de exclusão. Você tira, começa a perceber se o teu intestino, mas o principal, além do leite, é ver a qualidade alimentar. Porque às vezes também está comendo muito açúcar e aí também solta demais o intestino. Pra gente encerrar, tem gente que acha que no momento que teve a diarreia tem que parar. Isso não é uma verdade? Tem que parar ela de alguma forma ou o corpo está dizendo que tem alguma coisa errada? Depende. Se você tiver a famosa virose, né? A gente não para a diarreia porque ela está saindo o vírus, né? Ou enfim, ou uma intoxicação, né? Sim. Então, o que você tem que cuidar muito é da sua hidratação. Você tem que cuidar, assim, e não é virar uma garrafa. Tem que entender que você tem que beber goles ao longo do dia, precisa tomar soro caseiro, tá? Então, tem que cuidar muito dessa hidratação. Depois, você começa a comer alimentos mais leves, né? E evitar totalmente a fritura para evitar o trabalho excessivo intestinal. Perfeito. Kátia, obrigada aqui por estar com a gente. E uma próxima a gente fala de coisas muito mais interessantes. Obrigada. Também. Obrigada. Valeu.